demasiado certinha para entender relações adultas. Philippe rosnou, a sua voz a pingar condescendência enquanto se recostava na sua cadeira de cabedal. Talvez devesses arranjar um emprego na paróquia. Eu fiquei ali, no seu escritório de canto em Lisboa, a agarrar a carta de despedimento que ele me acabara de entregar, com o rosto a arder de humilhação e raiva. A injustiça de tudo aquilo fazia minhas mãos tremer. Eu tinha trabalhado na Velez Consultores por quase 10 anos, construindo a minha reputação como uma das analistas seniores de maior confiança na empresa. Tinha ajudado Felipe Barros a subir na carreira, encoberto os seus erros e feito com que ele ficasse bem visto à frente dos clientes inúmeras vezes. E era assim que ele retribuía a minha lealdade. O meu nome é Joana Magalhães e tenho 34 anos. Durante a última década, fui a espinha dorsal das operações numa das mais prestigiadas consultoras de Lisboa. Especializei-me em estratégia financeira e relações com clientes, e era muito boa no que fazia. Os meus colegas respeitavam-me, os clientes confiavam em mim, e eu tinha construído algo de que me orgulhava genuinamente, ou pelo menos pensava que sim. Amanhã tinha começado como qualquer outra quarta-feira de outubro. Cheguei ao escritório às 7h30, revi os relatórios trimestrais e preparei-me para a nossa reunião semanal de estratégia com clientes. Tudo parecia normal, até que o Philippe me chamou ao seu escritório com aquele sorriso familiar que significava sempre problemas. Eu devia ter adivinhado que algo se aproximava quando ele fechou a porta atrás de mim e me fez sinal para sentar. Joana, precisamos de discutir o teu futuro aqui, dissera ele, o seu tom subitamente formal e frio. Senti o estômago dar um nó. Há algum problema com o meu trabalho? Não se trata do teu desempenho profissional, respondeu Philippe, remexendo em papéis na sua secretária sem fazer contato visual. É sobre a tua atitude, a tua recusa em ter espírito de equipa. Eu sabia exatamente a que ele se referia. 2 dias antes, ele tinha me pedido para mentir sobre o seu paradeiro durante um jantar crucial com um cliente. Queria que eu dissesse a Vasco Gouveia, o nosso maior cliente, que o Philippe tinha estado comigo a discutir estratégia, quando, na verdade, estava num hotel com a mulher do Vasco, Cristina. Eu tinha recusado sem hesitar. Disse-lhe que não comprometeria a minha integridade nem arriscaria a relação da empresa com o nosso cliente mais importante. O maxilar de Philippe tinha se contraído quando eu disse não, mas pensei que ficaria por ali. Estava enganada. Agora, sentada no seu escritório com uma carta de despedimento nas mãos, percebi o quão vingativo ele podia ser. A carta citava falha em manter os padrões profissionais e incapacidade de trabalhar em colaboração. Era tudo jargão empresarial para recusar-se a encobrir o caso dele. Enquanto olhava para a expressão presunçosa de Philippe, algo frio e calculista instalou-se no meu peito. Ele pensava que podia destruir a minha carreira para proteger os seus segredos. Estava prestes a descobrir o quão errado estava. O caminho que levou a este momento tinha vindo a ser construído há meses. Felipe Barros era um homem carismático. Nos seus 40 e poucos anos, o tipo de pessoa que conseguia encantar qualquer sala e fazer com que todos se sentissem seus melhores amigos. Quando comecei a trabalhar diretamente sob a sua chefia, há 5 anos, admirava a sua confiança e perspicácia para os negócios. Parecia alguém que me podia ensinar os pontos mais delicados da gestão de clientes e da consultoria estratégica. O que eu não percebi foi que o charme de Philippe era uma máscara cuidadosamente construída que escondia a sua verdadeira natureza. Ao longo dos anos, vi-o manipular colegas, assumir o crédito pelo trabalho de outras pessoas e distorcer a verdade sempre que lhe convinha. Dizia a mim mesma que era assim que os negócios funcionavam nos níveis mais altos, que precisava de aprender a navegar nestas áreas cinzentas se quisesse ter sucesso. O primeiro sinal de alerta devia ter sido o tratamento que ele dava à sua mulher, Margarida. Ela era uma mulher adorável que ocasionalmente comparecia a eventos da empresa, sempre impecavelmente arranjada e graciosa. Mas eu notei como Philippe falava dela quando ela não estava por perto. O desdém casual, a forma como revirava os olhos quando ela ligava durante o horário de trabalho. Ele fazia piadas sobre estar preso e ficava frequentemente até tarde no escritório para reuniões com clientes que eu sabia que não estavam na sua agenda. A minha relação com Vasco Gouveia desenvolveu-se independentemente de Philippe. O Vasco era um magnata do imobiliário que tinha construído um império do nada
e valorizava a honestidade e a comunicação direta acima de tudo. Quando Felipe nos apresentou pela primeira vez, há 3 anos, o Vasco e eu tivemos uma ligação imediata. Ele apreciava a minha abordagem direta e a minha capacidade de cortar a treta empresarial para chegar ao cerne das questões financeiras. A Joana diz-me sempre a verdade, dizia muitas vezes o Vasco durante as reuniões. É por isso que confio no seu julgamento. Esta confiança tornou-me inestimável para a empresa. A empresa do Vasco, a Gouveia Imobiliária, representava quase 40% da nossa receita anual. Os seus projetos eram complexos e lucrativos, exigindo uma modelagem financeira cuidadosa e um planeamento estratégico. Com o tempo, o Vasco começou a pedir que eu estivesse presente em todas as reuniões importantes e ligava-me muitas vezes diretamente quando tinha dúvidas sobre as nossas propostas. Inicialmente, Felipe parecia satisfeito com a minha relação com o Vasco, mas comecei a notar uma mudança na sua atitude no último ano. Começou a fazer comentários depreciativos sobre a minha relação especial com o nosso cliente, sugerindo que eu estava a ultrapassar os meus limites. Começou a excluir-me de certas reuniões e a tentar limitar o meu contato direto com o Vasco. Pensei que era apenas ciúme profissional até descobrir a verdadeira razão por trás do comportamento de Felipe. Há 3 meses, entrei acidentalmente na sala de conferências depois do horário e dei com ele e com a Cristina Gouveia. Eles separaram-se como adolescentes culpados, e a Cristina desculpou-se rapidamente enquanto o Felipe tentava fazer parecer que era uma discussão de negócios. Foi aí que percebi que o súbito interesse de Felipe em gerir pessoalmente a conta Gouveia não tinha nada a ver com estratégia de negócios e tudo a ver com o seu desejo de continuar o seu caso com a mulher do Vasco. O ponto de ruptura chegou exatamente 1 semana antes do meu despedimento. Felipe estava a tornar-se cada vez mais imprudente com o seu caso, e eu encontrei-me na posição desconfortável de ter de encobrir as suas ausências e reuniões misteriosas. Ele parecia pensar que a minha lealdade à empresa significava que eu protegeria automaticamente os seus segredos, por mais perigosos que se tornassem. Naquela tarde de terça-feira, o Vasco ligou para o escritório à procura de Felipe. Precisava de discutir um assunto urgente sobre a aquisição de um imóvel que exigia atenção imediata. Felipe devia estar no escritório, mas eu sabia que ele estava, na verdade, no Marriott do centro da cidade com a Cristina, porque tinha visto o seu pedido de calendário para uma reunião privada com o cliente num local que não correspondia a nenhum dos nossos clientes reais. O Felipe está disponível? Perguntou o Vasco quando atendi o telefone. Preciso de rever estes termos de financiamento antes do prazo de amanhã. Hesitei por um momento, sentindo o peso da decisão. Podia mentir e dizer que Felipe estava noutra reunião, ou podia dizer a verdade ao Vasco e potencialmente expor o caso. Em vez disso, escolhi um caminho intermédio. Ele está fora do escritório num assunto de um cliente, disse eu cuidadosamente, mas posso rever os termos de financiamento consigo e peço-lhe que lhe ligue logo pela manhã. O Vasco pareceu satisfeito com este acordo e passamos 1 hora a rever os detalhes complexos da aquisição. Tirei notas detalhadas e prometi informar o Felipe assim que ele voltasse. Quando Felipe finalmente regressou ao escritório às 17 horas, com o cabelo ligeiramente despenteado e a gravata desapertada, consegui sentir o cheiro do perfume da Cristina no seu casaco. O Vasco precisa de falar contigo urgentemente sobre a aquisição da propriedade Morrison. Disse-lhe eu, entregando-lhe as minhas notas. O rosto de Felipe empalideceu ao perceber o quão perto esteve de ser apanhado. O que é que lhe disseste? Que estavas fora num assunto de um cliente? Respondi com firmeza. Ele olhou para mim por um longo momento e eu podia ver as engrenagens a girar na sua cabeça. Ele estava a calcular o quanto eu sabia e que tipo de ameaça eu representava para a sua vida dupla cuidadosamente construída. Bom, disse ele finalmente, foi exatamente isso que devias ter dito. Mas eu conseguia ver a desconfiança nos seus olhos, a crescente percepção de que eu já não era a analista ingênua que seguiria cegamente a sua liderança. 2 dias depois, ele chamou-me ao seu escritório e fez o seu pedido explícito. Se o Vasco perguntar onde eu estava durante o jantar Henderson amanhã à noite, diz-lhe que estava contigo a trabalhar nas projeções trimestrais. O jantar Henderson era um grande evento de networking ao qual Felipe deveria comparecer.
Em vez disso, eu sabia que ele planeava encontrar-se com a Cristina na casa de campo de uma amiga dela fora da cidade, enquanto o Vasco estava fora em negócios. Eu não vou mentir por ti, Felipe, disse eu em voz baixa, especialmente não ao Vasco. A sua expressão endureceu. Não te estou a pedir para mentir. Estou a dizer-te o que é melhor para a empresa. O que é melhor para a empresa é manter a nossa integridade com o nosso maior cliente. Esse foi o momento em que selei o meu destino, embora não o tenha percebido na altura. A máscara de Felipe caiu completamente, e eu vi o cálculo frio por baixo da sua fachada encantadora. Ele já tinha decidido que eu era demasiado perigosa para manter por perto, e a minha recusa em participar no seu engano apenas confirmou a sua decisão. Olhando para trás, eu devia ter previsto o despedimento, mas na altura pensei que os meus anos de lealdade e o meu valor para a empresa me protegeriam. Estava enganada sobre muitas coisas, mas estava certa sobre um detalhe crucial. Vasco Gouveia valorizava a honestidade acima de tudo e estava prestes a descobrir o quão desonesto o seu consultor de confiança tinha sido. Na manhã seguinte ao meu despedimento, acordei no meu apartamento no centro de Lisboa, com uma estranha sensação de clareza. Pela primeira vez em meses, não senti o nó constante de ansiedade no estômago que se tinha tornado o meu companheiro diário. Felipe pensava que me tinha destruído, mas na verdade tinha me libertado. Fiz café e sentei-me à mesa da cozinha, a olhar para o rio Tejo enquanto planeava o meu próximo passo. A carta de despedimento estava à minha frente, juntamente com a caixa de itens pessoais que tinha embalado do meu escritório. Mas escondido debaixo do meu calendário de secretária e da caneca de café, estava algo que Felipe não sabia. Uma pena USB contendo cópias de todos os e-mails, entradas de calendário e documentos que tinham passado pela minha secretária nos últimos 6 meses. Como ponto de contato principal de Vasco Gouveia, eu tinha sido copiada em inúmeras comunicações que Felipe provavelmente se esqueceu que existiam. Recibos de viagem para estadias em hotéis que coincidiam com os fins de semana de spa da Cristina. Convites de calendário para sessões de estratégia que nunca apareceram em nenhum cronograma oficial de clientes. Até relatórios de despesas de jantares em restaurantes românticos aos quais o Vasco certamente não tinha comparecido. Comecei a recolher esta informação há 3 meses, não porque planeasse usá-la, mas porque tinha uma sensação crescente de que a imprudência de Felipe acabaria por o apanhar. A minha experiência em análise financeira tinha me ensinado a manter sempre registros detalhados, e os meus instintos diziam-me que o caso de Felipe caminhava para o desastre. Agora, enquanto percorria os ficheiros no meu portátil, comecei a ver um padrão que era ainda mais prejudicial do que eu tinha inicialmente percebido. Felipe não estava apenas a ter um caso. Ele estava a usar recursos da empresa e fundos de clientes para facilitar a sua relação com a Cristina. Quartos de hotel debitados na conta Gouveia, jantares caros faturados como entretenimento de clientes. Até uma viagem de fim de semana ao Vale do Douro que apareceu na fatura do Vasco como um retiro de planeamento estratégico. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto da minha amiga e antiga colega, Laura Henriques, que ainda trabalhava na Velez Consultores. Não acredito que o Felipe te despediu. Toda a gente está a falar sobre isso. Ele disse aos sócios que tiveste um esgotamento e não conseguiste aguentar a pressão. Queres ir almoçar? Olhei para a mensagem, sentindo a minha tensão arterial subir. Um esgotamento. Felipe já estava a construir a narrativa, pintando-me como uma funcionária instável, que não conseguia lidar com as exigências da consultoria de alto nível. Estava a proteger-se, destruindo a minha reputação profissional. Respondi rapidamente. O almoço parece perfeito. Que tal aquele sítio novo no Chiado? 2 horas depois, estava sentada em frente a Laura num bistro da moda, a ouvi-la pôr-me a par da dinâmica do escritório desde a minha saída. O Felipe convocou uma reunião geral ontem, disse a Laura, mexendo na sua salada. Ele disse que estavas a lutar com problemas pessoais e que a tua saída foi o melhor. Depois anunciou que iria assumir toda a comunicação direta com o Vasco Gouveia. Alguém questionou? Perguntei. Laura abanou a cabeça. Sabes como é? O Felipe é sócio e toda gente tem medo de agitar as águas. Mas digo-te isto, as pessoas estão confusas. Tu eras uma das pessoas mais estáveis do escritório. A história do esgotamento não soa verdadeira. Porque não é verdade, disse eu em voz baixa.
Laura inclinou-se para a frente, baixando a voz. O que aconteceu realmente, Joana? Hesitei por um momento, depois decidi confiar nela. Laura tinha sido a minha amiga mais próxima na empresa, e eu sabia que ela tinha as suas próprias preocupações sobre o estilo de gestão de Felipe. O Felipe pediu-me para mentir ao Vasco sobre o seu paradeiro. Ele estava a ter um caso com a Cristina Gouveia e queria que eu o encobrisse durante eventos de clientes. Os olhos da Laura arregalaram-se. Cristina Gouveia, a mulher do Vasco? A própria. E piora. Tenho provas de que o Felipe tem debitado os encontros deles em contas da empresa, faturando ao Vasco a sua própria traição. Meu Deus, sussurrou a Laura. Tens provas? Eu acenei com a cabeça. Mais do que suficientes. A questão é o que fazer com elas. Laura ficou em silêncio por um momento, processando as implicações. Depois olhou para mim com uma mistura de admiração e preocupação. Tu podias destruí-lo, disse ela finalmente. Sim, concordei. Podia. Naquela noite, sentei-me no meu escritório em casa a redigir o e-mail mais importante da minha carreira. Tinha passado horas a organizar as provas, criando uma cronologia que mostrava claramente a progressão do caso de Felipe e o seu uso indevido de recursos da empresa. A documentação era condenatória. Recibos de hotel, contas de restaurante, despesas de viagem e entradas de calendário que pintavam um quadro claro de engano e fraude. Mas eu sabia que simplesmente enviar as provas ao Vasco não seria suficiente. Precisava de ser estratégica sobre como apresentava a informação e precisava de me proteger de qualquer retaliação legal potencial de Felipe ou da empresa. Decidi estruturar o e-mail como uma denúncia anônima de um funcionário preocupado que tinha descoberto irregularidades na faturação de um cliente. Deixaria as provas falarem por si, sem fazer acusações diretas ou revelar a minha identidade como fonte. O e-mail começava de forma simples. Excelentíssimo. Senhora Gouveia, escrevo para chamar a sua atenção para algumas irregularidades financeiras preocupantes relacionadas com a sua conta na Velez Consultores. Como alguém que valoriza a sua relação comercial com a nossa empresa, acredito que merece saber como os seus fundos têm sido utilizados. Anexei uma folha de cálculo detalhada mostrando todas as despesas questionáveis debitadas na conta Gouveia nos últimos 6 meses. Estadias no Hotel Marriott, no centro da cidade, em alturas em que não estavam agendadas reuniões de negócios legítimas. Jantares para 2 em restaurantes caros quando se confirmava que o Vasco estava fora da cidade. Até tratamentos de spa e despesas de compras que tinham sido criativamente categorizadas como entretenimento de clientes. O segundo anexo era uma cronologia mostrando a correlação entre estas despesas e os paradeiros documentados da Cristina, com base nas suas publicações nas redes sociais e aparições públicas. O padrão era inegável. Cada despesa romântica coincidia com momentos em que a Cristina estava publicamente ausente das suas atividades habituais. O anexo final era o mais prejudicial. Cópias das entradas de calendário de Felipe mostrando reuniões privadas e sessões de estratégia, que correspondiam exatamente às despesas questionáveis. Eu tinha incluído capturas de ecrã das descrições dos seus compromissos, que eram muitas vezes vagas ou claramente fabricadas. Antes de enviar o e-mail, tomei uma última precaução. Criei uma nova conta de e-mail usando um computador público na biblioteca municipal, garantindo que a mensagem não pudesse ser rastreada até mim. Também fiz cópias de todas as provas e guardei-as num cofre no meu banco. Exatamente às 21 horas de quinta-feira à noite, enviei o e-mail para o endereço pessoal do Vasco, aquele que ele me tinha dado anos antes para assuntos urgentes que não podiam esperar pelo horário normal de expediente. Depois fui para casa e esperei. Não tive de esperar muito. Às 7h15 da manhã seguinte, o meu telemóvel tocou. Era a Laura, e parecia em pânico. Joana, precisas de saber o que se está a passar aqui, disse ela num sussurro apressado. O Vasco apareceu aqui às 7 da manhã com o seu advogado e o seu contabilista. Estão na sala de conferências com os sócios há 2 horas. O Felipe parece que está prestes a vomitar. O que é que o Vasco está a dizer? Perguntei, embora já soubesse. Não sei os detalhes, mas ouvi vozes alteradas. O Vasco estava a gritar algo sobre traição e fraude. Os sócios têm andado a tentar perceber o que se passa. Senti uma onda de satisfação misturada com energia nervosa.
O meu plano estava a funcionar, mas eu sabia que o verdadeiro teste viria nas próximas horas. Laura, preciso que me mantenhas atualizada, disse eu. Mas tem cuidado. Não deixes que ninguém saiba que estás a falar comigo. Claro, respondeu ela. Mas, Joana, tenho de perguntar. Foste tu que enviaste algo ao Vasco? Fiz uma pausa. Digamos apenas que a verdade tem uma forma de vir à tona. Depois de desligar, percebi que não havia como voltar atrás. Tinha desencadeado eventos que ou me vindicariam completamente ou destruiriam o que restava da minha reputação profissional. Mas ao pensar na expressão presunçosa de Felipe quando me despediu, soube que tinha feito a escolha certa. Ao meio-dia daquela sexta-feira, a situação na Velez Consultores tinha escalado para além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. A Laura ligava-me de hora a hora com atualizações, cada uma mais dramática que a anterior. O Vasco não está apenas zangado, relatou ela durante a sua pausa para o almoço. Ele está a falar em retirar todos os seus negócios e apresentar queixa-crime. Os sócios estão em pânico total. Segundo a Laura, o Vasco tinha chegado ao escritório naquela manhã, armado com uma análise forense completa das provas que eu tinha fornecido. O seu contabilista tinha cruzado todas as despesas com atividades comerciais legítimas e encontrado um padrão de fraude sistemática que se estendia por 6 meses. Os números são impressionantes, sussurrou a Laura ao telefone. Estamos a falar de mais de 50 mil euros em cobranças fraudulentas. O Felipe usou os cartões de crédito da empresa para financiar todo o seu caso. Mas a fraude financeira era apenas parte da fúria de Vasco. A traição pessoal era ainda mais profunda. O Vasco considerava Felipe um amigo e conselheiro de confiança, alguém que ele tinha acolhido em sua casa e incluído em reuniões familiares. Saber que Felipe andava a dormir com a sua mulher enquanto lhe cobrava pelo privilégio era uma humilhação que ia muito para além da mera má conduta empresarial. O Felipe tentou negar tudo no início, continuou a Laura. Mas o Vasco tinha cópias das filmagens de segurança do hotel, recibos de cartão de crédito, até uma confissão da Cristina desta manhã. Esse detalhe surpreendeu-me. A Cristina confessou? Aparentemente o Vasco confrontou-a ontem à noite depois de receber o e-mail anônimo. Ela desabou e admitiu tudo. Anda a ter um caso com o Felipe há 8 meses. Senti uma mistura complexa de emoções. Satisfação por a verdade finalmente ter vindo à tona, simpatia pela dor do Vasco e um respeito relutante pela decisão da Cristina de ser sincera, em vez de continuar o engano. A tarde trouxe desenvolvimentos ainda mais dramáticos. A Laura mandou-me uma mensagem às 15 horas. Reunião de emergência dos sócios. Felipe foi suspenso enquanto decorre a investigação. 1 hora depois, o Vasco está a exigir o despedimento imediato do Felipe. Os sócios estão a tentar negociar. Pelas 17 horas, o golpe final tinha sido dado. A Laura ligou-me com a notícia que eu esperava. O Felipe foi despedido, disse ela, mal conseguindo conter a sua excitação. Despedido com justa causa, sem indemnização, sem referências, e a empresa está a considerar uma ação legal para recuperar os fundos roubados. Sentei-me em silêncio atordoado por um momento, processando a rapidez e a completude da queda de Felipe. Menos de 48 horas antes, ele era um sócio poderoso numa das mais prestigiadas consultoras de Lisboa. Agora, estava desempregado, desonrado e a enfrentar potenciais acusações criminais. Há mais, acrescentou a Laura. O Vasco perguntou especificamente por ti durante a reunião. Ele queria saber se estavas disponível para regressar à empresa. O meu coração acelerou. O que é que os sócios disseram? Eles estão apavorados com a possibilidade de perder completamente os negócios do Vasco. Ele deixou claro que o teu despedimento foi uma das razões pelas quais perdeu a confiança no julgamento da empresa. Ele disse, e cito, a Joana Magalhães era a única pessoa neste sítio que mantinha os padrões profissionais. A ironia era quase avassaladora. Felipe tinha me despedido para proteger os seus segredos, mas o meu despedimento tinha, na verdade, acelerado a sua queda. Ao remover a única pessoa que o poderia ter convencido a terminar o seu caso discretamente, Felipe garantiu que o seu engano seria eventualmente exposto da forma mais prejudicial possível. Eles estão a oferecer-me o meu emprego de volta? Perguntei. Melhor do que isso, respondeu a Laura.
O Vasco insiste que qualquer relação futura com a empresa deve incluir o teu envolvimento direto em todas as suas contas. Os sócios estão preparados para te oferecer um caminho para te tornares sócia sênior para o manter feliz. Recostei-me na cadeira, sentindo uma sensação de vindicação que era quase esmagadora. Philip tinha tentado destruir a minha carreira, mas em vez disso, tinha-me inadvertidamente posicionado para uma maior promoção da minha vida profissional. Ao desligar o telefone, percebi que a minha vingança estava completa. Mas, mais importante, tinha aprendido algo valioso sobre o poder da verdade e a importância de manter a minha integridade, mesmo quando parecia custoso a curto prazo. A manhã de segunda-feira chegou com a clareza nítida de um dia de outono em Lisboa, e entrei nos escritórios da Velez Consultores pela primeira vez em 5 dias, sentindo-me uma pessoa completamente diferente. A recepcionista, a Maria, levantou a vista surpreendida quando entrei no átrio, revestido a mármore. Joana, ouvi dizer que estavas... Quer dizer, não esperávamos ver-te de volta tão cedo, gaguejou ela. Mudança de planos. Respondi com um sorriso que pareceu genuíno pela primeira vez em semanas. A viagem de elevador até o 15º andar deu-me um momento para me concentrar. Quando as portas se abriram, pude ver todo o escritório a fervilhar de energia nervosa. As conversas paravam a meio da frase enquanto eu passava, e apanhei vislumbres de sussurros apressados e olhares significativos entre colegas. A Laura apareceu ao meu lado quase imediatamente. Os sócios estão à tua espera na sala de conferências principal, disse ela, sorrindo abertamente. O Vasco está aqui desde as 8 horas. Enquanto caminhávamos pelo corredor, notei que o escritório de canto de Felipe estava escuro, a sua placa com o nome já removida da porta. A velocidade com que ele foi apagado da empresa era quase de cortar a respiração. Como te sentes? Perguntou a Laura em voz baixa. Vindicada, respondi honestamente, e pronta para voltar ao trabalho. A sala de conferências estava cheia dos sócios seniores da empresa, os seus rostos uma mistura de embaraço e esperança desesperada. O Vasco sentava-se à cabeceira da mesa, parecendo mais velho do que eu me lembrava, mas com uma determinação no maxilar que eu reconhecia das nossas negociações mais desafiadoras. Ele levantou-se quando eu entrei, estendendo a mão com um calor que tinha estado ausente das nossas interações recentes. Joana, disse ele simplesmente, devo-lhe um pedido de desculpas e uma explicação. Nenhum dos dois é necessário, Sr. Gouveia, respondi. Fico feliz que a verdade tenha vindo à tona. A verdade? Repetiu ele, abanando a cabeça. Confiei na pessoa errada e duvidei da certa. Isso não voltará a acontecer. A sócia-gerente, Catarina Vélez, pigarreou nervosamente. Joana, gostaríamos de discutir o seu regresso à empresa sob novos termos. Dadas as circunstâncias da sua saída e os requisitos específicos do Sr. Gouveia para a colaboração futura, estamos preparados para lhe oferecer uma posição como vice-presidente sênior, com um percurso para se tornar sócia. Olhei pela sala para os rostos das pessoas que tinham ficado em silêncio, enquanto Felipe destruía a minha reputação apenas alguns dias antes. A ironia do seu súbito entusiasmo pelos meus talentos não me passou despercebida. Antes de discutirmos o meu regresso, disse eu calmamente, gostaria de perceber o que aconteceu ao Felipe. O rosto de Catarina contraiu-se ligeiramente. O contrato de trabalho do Sr. Barros foi rescindido com justa causa na tarde de sexta-feira. A empresa está a realizar uma auditoria completa às suas contas de clientes e a considerar uma ação legal para recuperar os fundos desviados. O Vasco inclinou-se para a frente. O Felipe roubou-me, Joana. Usou o meu dinheiro para pagar hotéis e jantares enquanto dormia com a minha mulher. Mas, pior do que isso, destruiu a minha confiança em toda esta organização ao despedir a única pessoa que poderia ter evitado este desastre. Eu podia ver a dor por trás da sua raiva, a traição pessoal que ia muito além da fraude financeira. O Vasco tinha construído o seu império empresarial com base em relações e confiança, e Felipe tinha violado ambas. A Cristina e eu estamos separados, continuou o Vasco em voz baixa. Ela saiu de casa e vamos pedir o divórcio. Mas ela disse-me algo interessante antes de sair. Ele fez uma pausa, estudando o meu rosto cuidadosamente. Ela disse que o Felipe estava obcecado em tirar-te do caminho. Aparentemente, ele estava convencido de que tu suspeitavas do caso e planeavas expô-lo.
Ele disse-lhe que despedir-te era um ataque preventivo para proteger a relação deles. A revelação atingiu-me como um golpe físico. Philip não me tinha despedido apenas para encobrir os seus rastos. Ele estava ativamente paranoico com a minha potencial ameaça ao seu caso. A minha competência profissional e a minha relação com o Vasco tinham me tornado um alvo muito antes de eu ter qualquer conhecimento real do seu engano. Então, ele criou a própria situação que estava a tentar evitar, disse eu. Exatamente, respondeu o Vasco com um sorriso sombrio. Ao despedir-te, ele garantiu que tu acabarias por descobrir a sua fraude e terias toda a motivação para a expor. O Felipe sempre foi demasiado esperto para o seu próprio bem. Catarina voltou à conversa. O que nos leva ao seu futuro com a empresa. O Vasco deixou claro que qualquer relação contínua entre a Gouveia Imobiliária e a Velez Consultores deve incluir a sua supervisão direta de todas as contas. Olhei diretamente para o Vasco. E o que é que está exatamente a propor? Que se torne o meu ponto de contato principal para todos os serviços de consultoria, respondeu ele, com autoridade para aprovar ou rejeitar quaisquer recomendações de outros membros da empresa. Essencialmente, estaria a dirigir uma divisão focada inteiramente nas necessidades da minha empresa. A oferta era mais do que generosa, era transformadora. Felipe tinha tencionado destruir a minha carreira, mas em vez disso, tinha me posicionado para o tipo de avanço que normalmente leva décadas a alcançar. Enquanto olhava pela sala de conferências para os rostos expectantes dos consultores mais poderosos de Lisboa, todos à espera da minha decisão, percebi que a minha vingança estava completa. Felipe estava desonrado e desempregado, enquanto a mim me era oferecida a sua posição e mais. Mas a parte mais doce da minha vitória não foi o avanço profissional. Foi o conhecimento de que a integridade e a verdade tinham finalmente prevalecido sobre a manipulação e o engano. Aceito, disse eu simplesmente, e observei o alívio inundar a sala como uma onda. O caminho à minha frente estendia-se, brilhante de possibilidades, e construído sobre a base sólida de confiança que eu tinha passado anos a estabelecer com o Vasco e outros clientes. Felipe tinha tentado destruir-me, mas em vez disso, tinha-me inadvertidamente libertado para alcançar alturas que eu nunca poderia ter imaginado enquanto trabalhava à sua sombra. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. Mas, neste caso, viver bem significava assumir a posição que o meu algoz tinha desocupado em desgraça. Enquanto apertava a mão de cada sócio e começava a planear a minha nova função, não pude deixar de sorrir com a bela ironia de tudo aquilo. Olhando para toda esta experiência, percebi que defender os meus princípios não se tratava apenas de me recusar a mentir por Felipe. Tratava-se de definir quem eu queria ser no mundo. E essa escolha, em última análise, moldou tudo o que se seguiu.